Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós faremos a correção da nossa prova de artes, tá bom? A prova que vocês já realizaram, vocês já entregaram, as notas já foram atribuídas. Vamos fazer a realização, a correção dessa prova, né? Através dessa aula vocês terão a resolução das provas, tá bom? Como vocês puderam perceber, pessoal, as provas foram fáceis, elas não foram difíceis, vocês mesmos puderam perceber, tá bom? Mas algumas pessoas, claro, apresentaram um pouco de dificuldades, tá bom? Em algumas questões. Por isso, nós vamos aqui rever e fazer a resolução dessas provas, tá, pessoal? Mas claro que se vocês tiverem atenção, com certeza vocês não cometeram nenhum erro, porque a prova foi fácil, apenas ações que nós vimos em sala, tá? Não teve nenhum assunto que não foi visto. As questões foram simples e objetivas, como também vocês puderam perceber, tá? E a gente vai fazer essa análise agora, tá bom? A gente vai ver aí como é que a gente poderia responder, quais seriam as respostas corretas. Algumas perguntas, elas foram pessoais, né, de jogo pessoal. Então, algumas respostas não são definitivas, né, definidas. Porque cada pessoa tem uma perspectiva diferente concernente ao conceito de arte. Portanto, algumas questões elas são subjetivas. Mas, mesmo com essa subjetividade das questões, vamos fazer essa análise e conseguir realizar uma resposta mais esperada. A gente vai tentar se aproximar do mais esperado. Não existe uma única resposta, mas existe aquela resposta que ela é a mais esperada, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa correção. Eu sei que vocês estão ansiosos aí para saber o gabarito de vocês, né? Então, vamos lá. Primeiro eu vou colocar o cabeçalho da nossa escola e em seguida a gente dá início à nossa correção da nossa primeira avaliação de arte do ano letivo 2021. Vamos lá, colocar o cabeçalho aqui para a gente dar início. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos realizar aqui a correção, tá bom? Na nossa prova. Beleza? Temos aí o primeiro quesito que diz o seguinte: defina arte. Então, aí estamos. A pergunta é sobre o conceito de arte. E esse conceito, ele não é um conceito, podemos dizer assim, subjetivo, tá? Ele é um conceito definido. A arte, ela é uma maneira de expressar os sentimentos, é uma maneira de se expressar, tá bom? Uma maneira de se manifestar, tá bom? Uma expressão de sentimentos, é uma expressão de pensamento, tá? É uma expressão de emoções. Então, a definição de arte é a expressão dos sentimentos, tá bom? Essa é a definição de arte, da arte. Segundo quesito, vamos lá. Ultimamente temos visto que a arte é tida como uma representação de desenhos e pinturas, excluindo assim as outras possibilidades de manifestações artísticas.
Considerando que a arte é uma expressão de sentimentos e pensamentos, escreva abaixo algumas das possíveis maneiras de se manifestar a arte. Então, a arte é tida como uma representação de desenhos e pinturas. O que ele quer dizer? Normalmente as pessoas acham que a arte ela se resume a pinturas e a desenhos. Isso é mentira. Isso não é verdade. A arte ela é a manifestação de sentimento. A pintura, o desenho são formas de manifestar esse sentimento. Bom, então as pessoas às vezes acabam excluindo as outras possibilidades de manifestações artísticas. Então, considerando que a arte é uma expressão de sentimentos e pensamentos, escreva abaixo algumas das possíveis maneiras de se manifestar a arte. Então, nesse quesito aqui, vocês vão colocar... Então, nesse quesito aqui, vocês vão colocar algumas formas de vocês manifestarem a arte, ou seja, de que maneira a gente pode expressar os sentimentos, de que maneira a gente consegue expressar as emoções, seja através da dança, através do teatro, através do canto, da pintura, do desenho. Então, aqui vocês vão colocar algumas formas de manifestar a arte, tá bom? De que forma vocês conseguem manifestá-la. Terceiro, em sala, estudamos sobre a importância da arte no nosso cotidiano. Baseado nisto, explique de que forma a arte pode contribuir para o desenvolvimento social. Então, a gente também estudou sobre a importância da arte no nosso cotidiano. Então, baseado nisso, vocês vão explicar de que forma a arte ela pode contribuir para o desenvolvimento social, ou seja, de que forma a arte ela contribui para a nossa formação social como humanos, como profissionais, como amigos, como filhos, de que forma? Aí, claro, é uma pergunta subjetiva, cada um tem uma opinião diferente sobre como a arte ela pode nos ajudar neste quesito, tá? Uma resposta aceita seria de que a arte ela tem uma característica reflexiva, nos leva à reflexão, e essa reflexão nos faz pensar em algumas coisas, né? O que nos faz evoluir. Como já dizia o filósofo, né? Penso, logo existo. Quarto, é importante visitar museus e exposições artísticas constantemente? Justifique sua resposta. E aí, também subjetivo, né, pessoal? A resposta mais aceita seria que sim, é importante visitar museus e exposições artísticas. Isso nos leva a criar um repertório cultural e a aprender a analisar as obras de forma mais artística. Isso também cria em nós uma cultura, né? A cultura da arte, a cultura da exposição. Isso nos faz também ter mais costume. Eu acho que uma coisa que falta hoje em dia é esse hábito de visitas a museus, a teatros e exposições artísticas, galerias, etc. Vamos agora para o quinto quesito. Apesar da arte estar presente em todos os locais, algumas pessoas limitam a apreciação da mesma a galerias, tornando-a assim menos acessível para algumas classes sociais. Você concorda que a arte está presente apenas nas galerias? Justifique sua resposta. Ou seja, pessoal, vocês acham que a arte ela está apenas na galeria, nas galerias? Muitas vezes a gente tem interesse em visitar expandir nosso conhecimento, né, nosso repertório cultural, mas muitas das vezes a gente não encontra nenhum respaldo para isso, a gente não encontra algum local onde a gente possa fazer isso, né? Então, muitas vezes a gente acaba limitando a exposição artística às galerias. Não é assim que funciona. A arte ela está em todos os locais. A arte ela está em todo o local, tá? Então, todo canto a gente vai se deparar com a arte, beleza? Sexto, o que é o movimento artístico? O movimento artístico, pessoal, é uma forma de manifestar a arte com padrões. A gente tem aí o expressionismo, a gente tem o impressionismo, foram movimentos artísticos que criaram características específicas para as obras. Por exemplo, a gente tem o dadaísmo, que vocês vão estudar possivelmente no ano que vem. O dadaísmo, basicamente, é um movimento artístico que enfatiza a esquisitez, podemos dizer assim, né? O nonsense, que é o sem sentido em português. Tá? Então, basicamente, o dadaísmo, ele enfatiza isso. Tá? Ele enfatiza a forma esquisita de se expressar. Então, o movimento artístico, ele é uma forma de manifestar a arte com padrões definidos. Tá bom? Essa é a definição de movimento artístico,
Beleza? Sétimo, cite 3 movimentos artísticos e suas características. 3 movimentos artísticos, aí claro que existem vários, vocês vão escolher e vão citar as características. A gente tem, por exemplo, acabei de mencionar o dadaísmo, cuja característica é a arte, podemos dizer assim, oposta, né? Ele faz uma referência ao nonsense, ao sem sentido, é a arte sem sentido. Uma das características do dadaísmo é a arte sem sentido, aquela arte que a gente não consegue entender. Eles fazem referência ao nonsense, tá bom? Outro expressionismo, cujas características são traços deformados, ondulações, cores fortes e angustiantes, e normalmente o expressionismo ele tem um viés mais angustiante, ou seja, normalmente as obras fazem menção e referência a sentimentos ruins, né? Não de forma, eles não retratam muito coisas positivas ou alegres, normalmente coisas tristes. A gente tem Edvard Munch, por exemplo, o autor de O Grito, um dos quadros basicamente que representam o expressionismo, tá? E tem essa característica do grito, que é uma característica triste, uma característica de tristeza, tá bom? Vamos lá. Próximo. Quais são as formas mais comuns de manifestação artística? Oitavo, perdão. Quais são as formas mais comuns de manifestação artística? Quais são as formas mais comuns, pessoal, de manifestações artísticas? De que forma a gente consegue, a gente percebe mais que as pessoas se manifestam? Isso aí, claro, é subjetivo, né? Cada pessoa ela tem uma forma, mas assim, podemos dizer que as mais comuns são, claro, desenho, a pintura, e eu acho que desenho, pintura e talvez a dança. Eu acho que hoje a dança ela está predominando aí, né? A dança ela está um dos maiores movimentos artísticos, né? Além da pintura, o desenho e a dança. Eu acho que esses são as três manifestações artísticas mais comuns. Lembrando, pessoal, que tem uma diferença bem nítida entre manifestação artística e movimento artístico, tá? A manifestação artística é a forma como você vai expressar aquilo, seja com a dança, seja com o teatro, seja com enfim, a forma como você vai expressar aquele sentimento. Já o movimento artístico, ele é uma forma mais, como é que eu posso dizer? Ele é como você faz aquilo, né? São as características do movimento. Cada movimento artístico ele tem uma forma de se manifestar, tá bom? Ele tem uma forma de expressar os seus sentimentos, beleza? Então, tem uma diferença entre movimento artístico e manifestação artística. Aí agora a gente vai para as 3 técnicas de desenho. Cite 3 técnicas de desenho. A gente tem aí o pontilhismo, né? A gente tem o sombreamento, a gente tem a iluminação. Foram técnicas de desenho que a gente também estudou em sala de aula, tá bom? A gente também estudou isso aí, algumas técnicas de desenho. Em sala, eu quero dizer, nas aulas gravadas e nas aulas presenciais. A gente também estudou acerca do desenho, que inclusive é uma manifestação artística. O desenho, ele é uma manifestação artística, ok? E 3 técnicas de desenho, podemos colocar aí o sombreamento, podemos colocar a iluminação, podemos colocar o pontilhismo, o pontilhado, podemos colocar também aí o desenho geométrico, né? São técnicas de desenho, técnicas que nos ajudam a desenhar melhor. Temos também aí a pintura sobre o óleo, né? O desenho sobre o óleo. Enfim, são várias as técnicas. E a última, claro que ela é subjetiva. A arte faz parte do seu cotidiano? De que forma? Reflitam sobre isso, pessoal. A arte ela está presente no cotidiano de vocês? O que é que vocês acham? E aí, pessoal, de que forma a arte ela faz parte do seu cotidiano? Bem, a arte, eu fiz essa reflexão com vocês porque algumas pessoas
na prova não colocaram que não, ela não faz parte. Mas sim, pessoal, a arte ela faz parte do nosso cotidiano, de várias formas. Na dança, na música, não é possível que vocês não ouçam alguma música, não é possível que vocês não gostem de alguma dança. Tudo isso representa a arte. Então, se você colocou não, certamente você errou. Porque é impossível hoje você não ter nenhum contato com a arte não fazer parte do seu cotidiano, é impossível, tá bom? É impossível isso acontecer, tá bom? Então, ficamos por aqui, pessoal. Essa foi a nossa correção. Viram que foram questões fáceis, apenas interpretativas, beleza? Parabéns a todos vocês. Muito bom. Espero que vocês consigam as notas que vocês estavam querendo, tá bom? Fiquem na paz. Semana que vem continuamos com o nosso cronograma normalmente. Boa semana para vocês. Bom descanso. E nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, gente.